Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Brito e está começando mais uma aula de morfofisiologia vegetal para a zootecnia, onde a gente vai aprender como as plantas são e como as plantas funcionam. Na aula de hoje, nós vamos aprender os dois últimos órgãos dos vegetais, que são as flores e os frutos. Vamos lá? Pessoal, assim como para as raízes, caule e folhas, o Campus Umarama também tem uma diversidade enorme de flores e frutos. É uma diversidade tão grande que aqui na biologia a gente tem uma disciplina só para ver toda essa diversidade de flores, que é a sistemática vegetal. Então é óbvio que eu não conseguiria cobrir toda essa diversidade em apenas um giro aqui pelo campus e precisaria de muito mais tempo. Ao invés disso, eu decidi então mostrar em detalhes para vocês uma flor e um fruto. Oi pessoal, hoje a gente está aqui, eu estou no quintal da minha casa e eu vou mostrar para vocês essa planta que é uma planta ícone do cerrado aqui de Uberlândia e do cerrado do Brasil, que é a lobeira. Essa planta é uma planta super importante para o ecossistema. Por quê? Porque ela tanto oferece pólen para diversas abelhas que existem por aqui, quanto também o seu fruto é importante para mamíferos, que é o fruto da lobeira. Por que essa planta chama lobeira? Porque o lobo-guará come esse fruto. E esse fruto tem propriedades vermífugas. E esse fruto então ajuda o lobo-guará a combater os vermes que eventualmente ele pode pegar. Então se você procurar aí na internet, você vai ver o lobo com essa fruta na boca. São fotos bem bonitas. Então, nessa planta eu vou falar para vocês como acontece a reprodução das plantas com flores. Até agora a gente estudou os órgãos vegetativos das plantas, né? Que são raiz, caule e folhas. Mas, eventualmente, depois que uma planta já cresceu até um determinado momento, ela vai se tornar adulta ou reprodutiva. Então ela vai produzir órgãos que estão relacionados à reprodução da planta. Quais órgãos são esses? São as flores e os frutos. As flores, elas vão ter origem nas gemas axilares, ou seja, aquela gema que faz parte do caule, que está sempre associada à base de uma folha, vai então passar, as células que estão ali vão então começar a se desenvolver em uma inflorescência ou numa flor. E a flor é o órgão que contém os gametófitos masculinos e os gametófitos femininos, que são análogos ao que seriam os gametas nos animais. Aí então, essa flor, uma vez fecundada os seus óvulos, vai desenvolver o fruto. E na nossa aula agora, o que a gente vai ver, a gente vai olhar mais de perto como são essas estruturas aqui na planta e depois a gente vai olhar corte dessas estruturas para identificar cada componente, tanto da flor quanto do fruto. Vamos lá? Muito bem, então, pessoal. Vejam só, isso daqui é o caule, né? E no caule sempre a gente consegue diferenciar nós, que é de onde saem as folhas, e os entrenós, que é o espaço entre um nó e outro. Olha, isso aqui é o que eu falei para vocês, ó. De repente, então, de um nó do caule, aquela gema axilar produz uma inflorescência. Então o que a gente está vendo aqui, ó, é uma inflorescência, tá? E isso aqui é uma flor. Uau! Depois a gente vai olhar em mais detalhes como se organiza uma flor. Mas o que eu quero mostrar para vocês, no corpo do vegetal, é da onde saem as flores e as inflorescências. Então, vejam só, gema axilar, aquelas células então começam a produzir uma inflorescência. Aqui a gente está vendo, ó, cada uma dessas cicatrizes é uma flor antiga que já caiu. E até a gente chegar à flor que está aqui presente hoje, ó, essa flor está se reproduzindo hoje, tá? A partir de amanhã ela já vai estar murcha e não vai estar mais reprodutiva. Então, aqui já é um estágio mais avançado, que a gente tem a inflorescência, ainda tem alguns botões florais, então vai aparecer flores ainda aqui nessa inflorescência,
Mas a gente vê que uma flor antiga, lá da base, o que aconteceu? Ela se tornou um fruto. Então, aqui, gente, esse fruto é o ovário desenvolvido daquela flor, tá? E aí, ó, esse fruto ele passa, então, a crescer. Vocês vão ver, a lobeira é do mesmo gênero do tomate. Então, a fruta do lobo é muito parecido com o tomate. Então, ó, aqui ele está no estágio bem jovenzinho. Aqui ele já está maior já. E eu vou mostrar para vocês um fruto ainda maior. Gente, o fruto da fruta do lobo pode ficar tão grande que pode chegar a esse tamanho aqui. Isso aqui é um fruto ainda que não está maduro, está verde. Ele pode até, inclusive, ficar maior que isso. E eu trouxe para vocês um lobo-guará aqui, ó. O lobo-guará então come esse fruto aqui. Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai ver esses dois órgãos reprodutivos, que é a flor e o fruto, em detalhes, né? Lembrando que no nosso caso a gente está olhando para a flor e o fruto da lobeira. Mas existem diversas formas, diversos tipos de flores, uma infinidade, né? São quase 300 mil espécies de plantas com flores que existem aí na natureza. Então vamos começar olhando a flor. E nessa imagem aqui, eu coloquei até uma escalinha para vocês terem uma ideia, né? Então a flor da lobeira, a gente pode ver, ela tem em torno de uns 3,5 centímetros de diâmetro aí, né? E nessa flor, a gente deve ser capaz de reconhecer todos os verticilos florais. E eu vou apontar aqui para vocês quais seriam esses, né? Bom, aqui a gente está vendo uma sépala, que faz parte do verticilo floral que a gente chama de cálice. E é por isso que a gente fala que o conjunto de sépalas formam o cálice. No caso aqui, ele é um cálice dialisépalo, que significa que as sépalas elas são separadas umas das outras. E geralmente o cálice, tá, pessoal, ele é verde e tem aí uma função de proteção dos verticilos florais mais internos, tá? Agora a gente vai para o segundo verticilo floral, né, um verticilo mais interno ao cálice, que é a corola, formado por pétalas. Então isso aqui é uma pétala e o conjunto de pétala, ou verticilo, correspondente é a corola. Aqui na flor da lobeira, que é uma flor muito parecida com a flor do tomate, a gente é capaz de distinguir 5 pétalas, tá? Então a gente pode até enumerar, ó. Tem uma pétala aqui, outra pétala aqui, outra pétala aqui, outra pétala aqui e outra pétala aqui. São 5 pétalas. Mas essas pétalas, elas estão fundidas umas às outras, ó. Elas não estão separadas. Por isso que a gente fala que essa corola, ela é gamopétala, né? Então, corolas fundidas. Bom, e a corola, ela tem, em geral, a função de atração dos polinizadores, né, que são os agentes que vão então fazer a transferência dos grãos de pólen para os estigmas. Bom, olhando agora o verticilo mais internamente à corola, a gente tem o androceu, que é formado pelos estames. Então aqui a gente está vendo um estame. E o conjunto dos estames é o que a gente chama de androceu. Tá? Gente, os estames, eles correspondem ao órgão masculino das flores. Ou seja, é aqui que serão produzidos os grãos de pólen. Tá? No caso das plantas dessa família aqui, né, ou dessa planta, a gente tem uma antera bem grande. Né? Então, basicamente o que a gente está olhando aqui é antera. A antera vai desde aqui, eu vou assinalar para vocês em amarelo, só para diferenciar, ó, a antera é tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, até a ponta vai formar uma antera, tá? Ela tem uma forma meio cônica, né? E a parte do filete, que é então como se fosse esse cabinho da antera, né, que liga a antera ao receptáculo floral, tá? Mais ou menos nessa região.
Então esse é um estame e o conjunto de estames forma um androceu. Aqui a gente tem 5 estames também nessa flor, tá? E aqui dentro das anteras é onde é formado os grãos de pólen. Então vocês imaginem aí, não dá para mostrar, né? Mas dentro desse tubo aqui da antera, eu tenho milhares de grãos de pólen, tá? Milhares de grãos de pólen. O grão de pólen, pessoal, é o que a gente chama de gametófito masculino. O que quer dizer? Quer dizer que cada estrutura dessa daqui, né, cada grão de pólen, é um indivíduo, é um serzinho que carrega um gameta masculino. Tá? No caso das plantas com flores, ele tem dois gametas, né? Duas espermátides que a gente chama. Então, cada estruturazinha dessa é um serzinho, um indivíduozinho que carrega essas duas espermátides. Bom, e por fim, então, a gente vai chegar ao pistilo. E o conjunto de pistilo, né, ou o pistilo em si, sozinho, como aqui só tem um pistilo, a gente também pode dizer que isso é o gineceu. E o gineceu corresponde, então, à estrutura feminina da flor. Vamos olhar mais em detalhe agora? Vamos fazer um corte nessa flor para a gente ver como ela é por dentro, né? E a gente vai ver em mais detalhes esse órgão feminino que a gente chama de pistilo. Então, vou passar então aqui para a próxima imagem. Então, esse corte é legal porque a gente consegue ver aqui duas outras estruturas florais que a gente não viu lá na outra, que é o pedicelo floral, ou pedúnculo floral, e o receptáculo floral, que é esse prato, né? Onde todos os verticilos, receptáculo floral, que é esse disco, né? Onde todos os verticilos estão inseridos. Aí depois a gente vê sépala, o cálice, as pétalas formando a corola, os estames formando o androceu. E aí aqui a gente vê em detalhes o pistilo, né, gente? E a gente pode reconhecer no pistilo 3 partes, que é o estigma, o estilete e aqui na base o ovário. Depois a gente vai olhar em mais detalhes esse ovário aqui, né? Da lobeira. Mas, por enquanto, é importante a gente ver essas 3 estruturas. Gente, o estigma é o órgão feminino e ele recebe os grãos de pólen. Então, os grãos de pólen caem aqui. E esses grãos de pólen, então, germinam, formando tubos polínicos que vão crescer por todo o estilete e chegar até o ovário. No ovário é onde estão os óvulos, né? Que são os gametófitos femininos. Então, a gente vai ver agora em mais detalhes os óvulos. Então, olha que interessante, né, pessoal? Aqui é um detalhe do ovário, né? Um corte do ovário longitudinal da flor da lobeira. E a gente estava falando que o grão de pólen, então, cresce por dentro, né, do estilete e ele vai chegar num óvulo. Ó, o óvulo é cada um desse daqui, tá? Não sei como vocês estão vendo ele aí. Eu vou assinalar eles aqui em verde, ó. Tem um óvulo aqui, tem um óvulo aqui. Aqui tem um monte, ó, de óvulos, tá? Mas aqui dá para ver ele bem separadinho de dentro do ovário. Então, cada um desse aqui é um óvulo. E o óvulo, pessoal, é o gametófito feminino. Então, assim como o grão de pólen é o gametófito masculino, o óvulo e o grão de pólen, cada grão de pólen é um indivíduozinho que carrega os gametas masculinos, o óvulo, cada óvulo é um indivíduozinho que carrega os gametas femininos. Então, os gametas que vieram aqui pelo tubo polínico, as duas espermátides, vão fecundar os óvulos, né? Nas angiospermas ocorre uma dupla fecundação. Então, uma espermátide fecunda a oosfera e a outra espermátide se funde aos núcleos polares. Por isso que a gente fala que nas angiospermas existe uma dupla fecundação. E aí, a partir disso, que a gente tem a formação de um novo indivíduo de planta, tá?
Esse óvulo, então, quando fecundado, ele passa a se desenvolver em semente e o ovário vai se desenvolver no fruto, que é o próximo órgão reprodutivo, tá bom? Então, antes da gente passar e olhar o fruto, vamos dar uma olhada nessa estrutura floral, fazer um esqueminha aqui da estrutura floral. É um esquema, não precisa ser bonitinho, tá? Então, a gente tem aqui um pedicelo floral ou um pedúnculo floral. E aqui a gente tem um receptáculo, que é o pratinho onde todos os verticilos florais vão se inserir. Bom, o primeiro verticilo floral, qual que é? É o formado pelas sépalas. E o conjunto de sépalas a gente chama de cálice. Depois do cálice, vem a corola. Gente, essa ordem aqui de aparição dos verticilos florais, ela é super conservada, tá? Então, basicamente, todas as angiospermas vai apresentar os verticilos florais nessa ordem, tá? Em algumas plantas, nem todos os verticilos vão estar presentes. Na própria alobeira, a gente encontra flores que não tem, por exemplo, o gineceu, que são flores somente masculinas, tá? Mas também tem flores que têm as duas estruturas. Bom, depois das pétalas, né, sépalas, pétalas, a gente vê aqui um filetinho pequeno, né? E aqui nesse filete, associado a esse filete, a gente tem as anteras, que no caso das anteras de Solano, né, da lobeira, são anteras bem piramidais, assim, ó. Tô fazendo um esquema. E ela tem uma deiscência poricida, ela abre por um poro, tá? Então esses são os estames. Deixa eu anotar aqui. Que um conjunto de estames, né, forma o androceu, o estame. Lembrando que estame é composto por antera mais filete. E por fim, a gente vai olhar aqui o pistilo, né? Deixa eu ver aqui. O pistilo tem um ovário súpero, o estilete e lá em cima o estigma, tá? Nossa, gente, ficou feio, né? Vamos tentar melhorar? Eu acho que melhorou. Não tem problema também ficar feio, desde que esteja tudo muito bem indicadinho, tá? Então aqui a gente tem estigma, aqui a gente tem estilete e aqui a gente tem o ovário. Só dar uma olhadinha lá dentro do ovário para a gente desenhar quem? Desenhar os óvulos. Cada um desses, então, é um serzinho, né? Um indivíduozinho que produz os gametas femininos. E quando fecundado, vai dar origem, então, à semente. Então, cada um desse aqui é um óvulo. Deixa eu escrever em um pouco maior, né? Então, cada um desse é um óvulo, tá? Então, aqui a gente tem um esquema de uma flor. E vocês conseguem fazer esse esquema aí? Uma vez que os óvulos são fecundados, então, que há a transferência, né, de grãos de pólen para o estigma, esses grãos de pólen germinam, os tubos polínicos percorrem o estilete e há a fecundação dos óvulos, esse ovário, então, vai se desenvolver num fruto, que é um outro órgão reprodutivo, né, das plantas. Então, olha o fruto da lobeira, né? A gente viu que esse fruto é bem grande. Então, se a flor tinha lá uns 3 centímetros de diâmetro, né, e um ovário tinha ali menos de meio centímetro de diâmetro, quando ele está desenvolvido, ó, ele vai ter em torno de quase uns 10 centímetros, tá? Acho que uns 10 centímetros. Então ele vai de meio centímetro a 10 centímetros. Na lobeira ele pode crescer ainda mais, tá, gente? Ainda mais que 10 centímetros. Os frutos podem ficar bem grandes. Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão, né? Aqui praticamente ele cresceu 20 vezes o ovário, o que era antes. E aqui olhando externamente, né, esse ovário desenvolvido, o que a gente está vendo aqui, ó, nessa região? Conseguem ver que tem uma parte diferente? Ó? Então, isso daqui é
o antigo pedicelo, e esse daqui o receptáculo. E esse aqui é o resquício da inflorescência. Então vejam que o fruto nada mais é do que uma flor antiga, gente, tá? Aqui, ó, isso daqui, tudo que é o fruto, é um ovário desenvolvido. Nossa, Vini, mas então cadê? Onde está a sépala, a pétala, os estames? Cadê o estilete, o estigma do ovário? Se a gente fosse colocar aqui, ó, o estilete estaria nessa parte, os estames estariam aqui, as pétalas estariam aqui e as sépalas estariam aqui. Só que, com o desenvolvimento do ovário e formação do fruto, tudo isso aqui murcha e cai, tá? Então a gente não vê essas estruturas mais no fruto. Mas o que eu quero enfatizar, então, isso aqui fica para trás, tá? Deixa eu tirar ali, ficou. Então o fruto é só isso aqui. O que eu quero enfatizar para vocês é que o fruto é uma continuação da flor, tá? Então, quando a flor tem sucesso, ela consegue se reproduzir, ela então se desenvolve no fruto, tá bom? Agora vamos olhar um pouquinho mais por dentro desse fruto. Fiz um cortezinho para vocês olharem como que é um fruto de tomate. Que legal! Esse fruto, gente, ele tá um pouco verde ainda, tá? Então a gente não tá vendo ele madurinho. Mas dá pra gente reconhecer aqui as partes de um fruto, tá? A gente vê essa parte que a gente chama de casca, mas aqui a gente vai chamar de exocarpo. Exocarpo. E a gente vê essa parte mais interna, ó. Então essa última parte interna aqui, da parede aqui do fruto, a gente chama de endocarpo. E o que tem no meio aqui, que geralmente é o que, no caso do tomate, né, o que é interesse para a gente, né, que a gente gosta de comer, e com certeza aqui na lobeira também é de interesse para os animais, é o mesocarpo. Tudo isso aqui, pessoal, vai formar o que a gente chama de pericarpo. Peri é periferia, carpo é fruto. Então tudo isso forma a periferia do fruto. E lá no centro do fruto, o que a gente vê? A gente vê aqui, ó, um lóculo, né? Que é onde vão se desenvolver as sementes. A lobeira, ela sempre vai ter dois lóculos, assim como o tomate. O tomate pode ter dois, três, mas o esperado é que ele tenha dois, tá? A lobeira também tem dois lóculos. E aqui nesses lóculos que a gente vai ter posicionada cada uma das sementes, ó. Então, cada um desse aqui é um serzinho novo de planta, tá? Cada semente dessa aqui tem um embrião que vai dar origem, então, a uma nova planta, tá? Então, vamos anotar aqui, semente. E olha que legal, pessoal, pensando um pouco mais em fisiologia. Aqui, ó, lembra que nessa região aqui, ó, é onde o fruto estava conectado, né, à raque, né, da inflorescência e, consequentemente, ao caule. É por aqui que chega o feixe vascular. E esse feixe vascular, cada semente tem acesso a um feixe, pequeno feixe vascular, que vai levar a quem? Que tem xilema e floema. E ele vai levar o quê? Vai levar, então, os nutrientes necessários para o desenvolvimento do embrião dentro das sementes. Então, todo o embrião começa com uma célula única, né, uma oosfera fecundada por uma espermátide, e aí ele passa a se dividir, né? Então ele passa por aquele estágio de duas células, depois ele passa por um estágio globular, depois por um estágio de coração, um estágio de torpedo, onde a gente já consegue diferenciar raiz, né, o meristema apical da raiz, meristema apical do caule e os cotilédones, tá? Então, todo esse desenvolvimento, né, do embrião de uma única célula até o embrião já completinho, pronto, né, para germinar dentro da semente, ele é nutrido pelos feixes vasculares que chegam aí pelo fruto. Quando o fruto amadurece, né, quando esses embriões estão grandinhos já, o que acontece? Esse suprimento aqui
de nutrientes, de água, ele é cortado pela planta. O fruto amadurece, cai, os embriões estão prontos para serem, né, as sementes estão prontas para serem dispersas e poderem, então, gerar um novo indivíduo. Muito bem, pessoal. Eu vou falar para vocês, pedir para vocês agora desenharem a partir desse esquema o esquema de vocês, tá? De um fruto, então, de lobeira. Como é que fica, né, esse fruto de lobeira? É isso, então, pessoal, que a gente tinha para ver aqui na aula prática de fruto. Eu vou ficar aguardando vocês me enviarem, então, 2 esquemas. Um esquema da flor de lobeira, como esse que eu fiz aqui, e um esquema do fruto da lobeira, como esse que eu fiz aqui, tá? E eu vou ficar aguardando vocês me mandarem por e-mail, tá bom? Muito bem, então, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre flor e fruto. Eu vou ficar aguardando que vocês me enviem os esquemas da morfologia da flor e da morfologia do fruto. Um abração e até a próxima!